Bom dia, que a paz do Senhor Jesus habite ricamente os vossos corações. Que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida abundantemente. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 47, que diz assim: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, põe-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. E essa palavra fala de um homem que era cego, um homem chamado Bartimeu, que vivia ali, à beira do caminho, esperando que alguém usasse de misericórdia e lhe desse uma esmola. Aquele homem, ele ouviu, ele não via, mas ele ouviu que Jesus estava passando. E ele pensou: essa é a minha oportunidade. Nós não devemos desperdiçar as oportunidades que batem à nossa porta. Aquele homem estava ali entregue à própria sorte. O seu destino já estava traçado. E ia viver ali o resto da vida, até que um dia a sua vida chegasse ao fim. Mas ele ouviu que Jesus estava passando. Ele sabia que Jesus era o homem de milagres. Ele sabia que Jesus era o homem que fazia, que realizava. Ele sabia. E ele disse, ele pensou consigo: é a minha oportunidade. E eu não vou deixar passar. E conforme a palavra, aquele homem começa a gritar em alta voz. Eu tento me colocar na cena e eu imagino como ficou exaltado o coração daquele homem em crer que a vida dele naquele dia estava para ser mudada. Então ele começa a gritar. Ele não via, mas ele ouvia e ele tinha pulmões muito bons a ponto de clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais a multidão falava cale-se, mais aquele homem gritava, mais aquele homem clamava pela misericórdia do Senhor. E Jesus, claro, não ignorou aquela atitude. Muito pelo contrário, o Senhor gosta quando a gente clama. E quando a gente clama com confiança, com determinação, quando a gente clama com a alma, isso agrada o coração de Deus. E Jesus manda chamar aquele homem. Ele manda chamar. Interessante, né? A palavra diz que o povo o chamou, dizendo: tem bom ânimo e levanta-te. Ele te chama. Ele te chama. Ele chama a mim, ele chama a você, ele chama a qualquer um que esteja com o coração disposto a verdadeiramente crer, a verdadeiramente buscá-lo. E a palavra diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aquela capa significa todo o peso que estava nos ombros de Bartimeu. Aquela capa significava a vida de miséria, a vida sem expectativa, a vida sem um foco, a vida sem uma percepção de futuro. Aquela capa significava toda aquela vida vazia e triste que aquele homem vivia até aquele momento. E ele jogou a capa, lançando de si a capa. Qual é a capa
que está sobre os teus ombros que te impede de caminhar. Lance fora esta capa. Lance fora a capa da incredulidade. Lance fora a capa do desânimo. Lance fora a capa da indisposição, da preguiça espiritual. Lance fora, Jesus te chama. Lance fora e venha para Jesus. O versículo 31, Jesus lhe pergunta: que queres que te faça? Isso me chama muito a atenção. O Senhor é todo-poderoso, soberano, onipresente, onisciente. Ele não sabe das nossas necessidades? Sim, ele sabe. Por que Jesus faz essa pergunta? Que queres que eu te faça? Jesus quer que eu e você digamos para ele, falamos para ele das nossas necessidades. Muito embora ele saiba de tudo aquilo que a gente necessita, mas ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente clame. Ele quer que a gente diga: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua misericórdia. Venha sobre a minha vida. Ao longo dos evangelhos, Jesus fez esta pergunta muitas vezes. Ele perguntou para o leproso: que queres que eu te faça? Ele perguntou para o cego: que queres que eu te faça? Porque ele quer que que a gente expresse a nossa necessidade de cura, de libertação. O Senhor quer que a gente expresse isso. E é por isso que ele fazia esta pergunta. E o cego responde: mestre, que eu torne a ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E o interessante é que em nenhum momento na palavra a gente encontra Jesus dizendo: eu te salvei, eu te curei, eu te libertei. Em todo momento, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, tudo gira em torno da nossa fé. A nossa fé é fator determinante para que o Senhor atue na nossa vida. A nossa fé, lembrem disso, é o fator determinante, porque Jesus faz, isso é fato, isso é indiscutível. Mas nós só alcançaremos aquilo que o nosso coração deseja, que a nossa alma precisa, se fluir do nosso coração esta convicção de fé, de que o Senhor vai fazer e está fazendo. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E Bartimeu foi curado, Bartimeu foi liberto e Bartimeu passou a viver uma nova vida. E a minha oração é que hoje você alcance uma nova vida em Cristo Jesus. Lance para fora de si tudo aquilo que trava a tua vida, tudo aquilo que te impede de caminhar para Jesus. Amém? Fiquem com esta palavra e louvado seja o Senhor pela sua vida.